Hoje nós iniciaremos uma nova série, uma série difícil, uma série chamada Mecanismo, Visões e Ilusões Políticas. E deixa eu te explicar o que eu quero dizer, o que o presbitério, quase um ano atrás, nós sempre, nos meses de outubro e novembro, pensamos as séries do ano seguinte, quase um ano atrás, o que tinha no coração do presbitério quando pensamos em falar sobre esse tema esse ano. Se você já é alguém que vota, você sabe que daqui a exato um mês, dia 6 de outubro, nós estaremos envolvidos num pleito eleitoral municipal. Todas as cidades, todos os municípios, a cidade de Guarulhos, uma das cidades em que a disputa para vereadores é uma das mais acirradas, uma das mais difíceis. Portanto, daqui a um mês, nós estaremos, todos nós, indo até as nossas zonas eleitorais votar. Então, a gente, pensando nisso, nós nos propusemos em conversar com os irmãos sobre o que a palavra de Deus diz para nós sobre política. Talvez então você está se perguntando, poxa pastor, por que a gente vai falar de política na igreja? A gente pode falar sobre as dificuldades financeiras que eu estou enfrentando, a gente pode falar sobre esperança nos casamentos, a gente pode falar sobre pais e filhos, mas por que a igreja vai falar sobre política? Por que a igreja vai se envolver nisso? Há aqueles que digam, inclusive, que igreja e política não se misturam, então por isso a igreja não deve se posicionar. Não é o que nós cremos. Não é o que a teologia reformada, a tradição que nós seguimos, crê. Nós cremos que o Evangelho tem uma resposta para todas as áreas da nossa vida, todas elas. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a resposta de Deus para todas as áreas da nossa vida. É a resposta de Deus para o relacionamento com seus filhos, é a resposta de Deus no relacionamento conjugal com a sua esposa, na forma como você lida com seus empregados, na forma como você lida com seus superiores, como você se envolve na universidade, como você se envolve no seu bairro com seus vizinhos, e é também uma resposta para a vida social, cívica que nós temos. É uma resposta também para como eu e você devemos orientar a nossa visão, a fim de escolhermos homens e mulheres que irão nos representar segundo os princípios da palavra de Deus. Essa é uma razão pela qual a nossa comunidade, o presbitério dessa igreja, decidiu trazer para esse momento, um mês antes, orientações que vão guiar os irmãos nessas escolhas e decisões. A segunda razão é porque compete ao presbitério dessa igreja a responsabilidade de educar os irmãos, especialmente os membros dessa igreja, em todo o conselho de Deus. Nós não temos a opção de escolhermos aquilo que queremos falar com vocês, de selecionarmos quais assuntos arrepiam mais a nossa vida, tocam mais com aconchego o nosso coração. É responsabilidade dos pastores dessa igreja levar a vocês todo o conselho de Deus e assim educar a igreja do Senhor Jesus Cristo com a vontade de Deus para as suas vidas. Por fim, o objetivo dessa série, irmãos, Mecanismo, Visões e Ilusões Políticas, é então dar a vocês subsídios que possam cooperar para as suas escolhas. E quando eu falo sobre subsídios, eu não estou dizendo a você que nós iremos fazer sugestões políticas a você. De maneira nenhuma você verá no púlpito dessa igreja um político sendo apresentado e o presbitério sugerindo a você que você deva votar nele. Porque nós não cremos em voto de cabresto. Nós não acreditamos que líderes humanos são nossos redentores. Por isso nós não abraçamos nenhuma agenda política, nem da direita, nem da esquerda, nem de nenhum liberalismo, capitalismo, socialismo, comunismo, marxismo ou qualquer outra ideologia desse mundo, desse tempo, que grite para os nossos ouvidos que são nossos redentores. Nós cremos só em um redentor, o nosso Rei da Glória, como nós cantamos aqui. Então, nessa igreja, você não verá, e dos líderes dessa igreja, essas sugestões. Você ouvirá conselhos à luz da palavra de Deus, que te darão elementos, capacidade, maturidade, para que você consiga discernir qual é a melhor escolha a se fazer.
Porque se você não tiver condições de fazer isso e depender da orientação do seu pastor, do seu líder, para que você tome uma decisão, então o evangelho não está fazendo efeito nas nossas vidas. E ele precisa fazer. Por isso, uma série difícil, vai mexer com os nossos afetos, vai bater em coxinhas e mortadelas, mas no final a gente vai ser bem alimentado com coxinha e mortadela e vai ficar tudo em ordem. Segura na minha mão e vamos juntos. Eu quero te convidar para que nós olhemos para o texto de 1 Samuel, capítulo de número 8. Esse texto importante da palavra de Deus, que vai nos ajudar a compreender como às vezes as nossas decisões, elas são fruto de visões distorcidas dos nossos interesses caídos. Nós vamos falar sobre política e interesses hoje. 1 Samuel, capítulo de número 8. Eu vou ler e você pode me acompanhar com a sua Bíblia aberta. Diz assim o texto sagrado: quando envelheceu Samuel, nomeou os seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, eles aceitavam suborno e eles pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram a ele: tu já estás idoso, teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe então agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora, atenda-os, mas advirta-os. Solenemente diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo o rei, dizendo: o rei que reinará sobre vocês, ele reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês, e ele fará isso para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Olha, ele vai tomar as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês também o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e os dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para uso particular os servos e as servas, o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês também 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, mas o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor,
E o Senhor respondeu: atenda-os, deles um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. E esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado porque ela é lâmpada para os nossos pés em dias escuros. E nós vivemos dias escuros, Senhor, polarizados. Vivemos a ideia da comunhão sob a perspectiva da divisão. Nos ajuda nesse tempo difícil que vivemos, especialmente nesse que se aproxima, em que teremos que tomar decisões responsáveis, que te honram e te glorificam, porque o Senhor é o verdadeiro Rei que governa soberanamente todas as coisas. Guia nossas escolhas, nos ajuda com o teu colírio, o colírio da tua palavra, a olharmos para essa realidade caída, não a partir das nossas visões distorcidas, mas sob a perspectiva do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei. É assim que oramos, gratos em nome de Jesus. Quando eu entrei na faculdade, eu vim do interior para São Paulo, então eu não sabia muito bem como que era viver numa cidade grande. E quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de estudar numa universidade muito especial, porque eu fui bolsista. Eu entrei para trabalhar nessa universidade, e o fato de eu trabalhar nessa universidade me dava o privilégio de poder estudar lá. Depois de alguns anos que eu estava estudando, vivendo aquela realidade acadêmica tão deturpada, a minha fé, ela foi se corrompendo por aquilo que eu ouvia, por aquilo que eu via e por aquilo que eu era educado na universidade. Eu não tinha uma base teológica na minha adolescência, eu não tive líderes que me guiaram, preparando o caminho até que eu entrasse na universidade, dizendo como as coisas seriam. Não fui muito preparado para essa oportunidade que eu estava recebendo, fruto da graça e da generosidade de Deus. E sem dúvida alguma, despreparado, eu fui dando ouvidos a algumas vozes que clamavam pela minha fidelidade. Eu me envolvi no movimento estudantil, entrei no centro acadêmico, na minha universidade tinha centros acadêmicos para os estudantes. Para você ter ideia, eu até morei dentro da universidade escondido por um tempo. Morei 6 meses escondido no centro acadêmico de serviço social da PUC. Eu não tinha como voltar sempre para casa, então por 6 meses eu fiquei ali escondido, engajado no movimento estudantil, morando ali, até que me descobriram. Falaram assim, sai daqui, né? Não dá para ficar dormindo na universidade. Virei um verdadeiro bicho grilo, se você entende essa expressão que eu quero dizer para você, mas eu virei um verdadeiro bicho grilo ali naquela universidade. E um dia, na minha fé abatida, eu me encontrei com um irmão que foi uma espécie de um mentor na minha caminhada cristã, me orientando desde quando eu havia chegado com minha família aqui. E então ele me perguntando como eu estava, como que estava a minha vida cristã, como que estava a minha vida na universidade, eu comecei a questionar uma série de coisas e fazer uma série de questionamentos a respeito da fidelidade de Deus para com a sua criação. Comecei a questioná-lo, por que as coisas são como são, por que o justo sofre, por que essas coisas acontecem. E aí então, aquele irmão disse para mim que Deus, às vezes, nos permite viver e experimentar coisas difíceis, a fim de que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e socorrer-nos da nossa condição caída. E isso é fruto do amor de Deus por nós. Quando ele disse isso para mim, eu o questionei dizendo assim, então quer dizer que quando eu olho para um morador em situação de rua, procurando comida no lixo para comer, para sobreviver, então isso é sinônimo do amor de Deus? Quando eu disse isso para ele, ele se silenciou e disse, eu vou orar por você. Seus olhos estão cegos,
você só está enxergando aquilo que você quer ver. Na realidade, no tempo que você está confuso por visões, por filosofias humanas, por ideais humanos, e você se esqueceu que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a fonte primária de toda a vida e de toda a existência. E que coisas ruins acontecem não é porque Deus não é bom, mas porque o pecado entrou na nossa história e corrompeu todas as coisas. Mas apesar do pecado ter entrado e destruído, corrompido todas as coisas, Deus continua soberano sobre toda a criação, administrando todo o caos, gerindo toda a criação, comprometido com ela. Então, no meio de coisas ruins que acontecem, nós vemos o cuidado soberano de Deus sempre agindo em favor de justos e injustos. Chove todos os dias para fazendeiros cristãos e não cristãos. Todos os dias, homens ímpios e justos estão respirando pela manhã, porque Deus deu a eles a oportunidade deles respirarem. Mas os seus olhos estão conturbados, sua visão está distorcida. Você precisa que o Espírito Santo haja na sua vida. Graças a Deus ele agiu, porque senão esse pastor que vos fala não estaria hoje aqui. É exatamente isso que estava acontecendo nessa época que nós lemos no capítulo 8 de Samuel. Uma época em que as escolhas do povo estavam sendo guiadas pela sua própria vontade. Se você voltar um pouquinho o texto bíblico, os livros que estão anterior ao Samuel, você vai ver que existe um livro chamado Juízes. Um livro que nós já falamos muito aqui, um período da história de quando Deus tirou Israel do Egito, os libertando da escravidão dos egípcios e os levou para o lugar que ele prometeu. A primeira geração faleceu, a segunda geração não conhecia o Senhor. E essa geração que não conhecia o Senhor, então, teve a sua visão sobre quem Ele é distorcida pelo seu entorno. Os outros povos que viviam ali, os cananeus, todos os eus, esses que a gente vê na Bíblia, que habitavam aquela terra onde eles estavam, que Josué conquistou. Todos esses povos influenciavam a forma como o povo de Deus via a realidade das coisas, e inclusive como o povo de Deus via o seu Senhor. O nosso entorno, ele tem uma capacidade gigantesca de nos influenciar, quando eu e você não entendemos a nossa verdadeira vocação de sermos aquilo que Deus nos chamou, sal e luz, fazendo a diferença no mundo. Foi isso que aconteceu comigo na faculdade, o meu entorno me influenciou, e foi isso que aconteceu no período dos Juízes. Se você ver o último versículo de Juízes, capítulo 21, você vai ver no versículo 25 escrito o seguinte: naquela época não havia rei em Israel, e porque isso aconteceu, ninguém fazia o que era bom aos olhos do Senhor. Cada um fazia para si o que lhe parecia certo. Os homens andavam segundo as suas próprias vontades. Foram quase 400 anos o período dos Juízes, em que os homens, porque não tinham uma liderança guiando eles, dizendo qual era o caminho, um homem justo, temente a Deus, como foi Moisés, como foi Josué, os homens viviam segundo os seus próprios corações. E nesse período Deus ia levantando hora ou outra juízes. Você já deve ter ouvido alguns, Sansão, Débora, Gideão. Deus ia levantando alguns homens para ser essa expressão de liderança do povo, que guiava o povo de volta para o centro da vontade de Deus. Falava para o povo se arrepender, se desviados estavam, e então eles traziam o povo à realidade do compromisso que eles tinham com Deus. Deus levantou um homem chamado Samuel. Esse que nós lemos aqui, que Deus fala com ele. Samuel era um homem que tinha sobre si os 3 ofícios que nós costumamos falar no Antigo Testamento. Samuel era um profeta da parte de Deus. Ele era um sacerdote, alguém que ia e ele sacrificava
pedindo perdão dos pecados do povo ao Senhor, e ele também era um juiz. Só que nesse período em que nós estamos aqui lendo, que o povo vive segundo as suas visões distorcidas, Samuel já estava velho, e essa liderança dele estava se acabando, e por causa disso, ele estava fazendo uma transição política, uma transição de liderança. Esse texto que nós estamos lendo hoje aqui, ele fala exclusivamente sobre as nossas visões distorcidas e como elas são capazes de nos orientar em fazer escolhas ruins para nós. Samuel estava nessa transição política. Se você ver no capítulo 8, versículo 1, até o versículo 5 isso vai acontecer, mas Samuel estava velho. Olha lá no versículo de número 1. Quando envelheceu Samuel, ele decidiu então fazer a transição da sua liderança do povo. Ele decidiu então trazer uma nova liderança. E quando ele fez essa escolha, ele nomeou os seus filhos como líderes de Israel. Versículo de número 2 vai dizer que os seus filhos tinham nomes que apontavam para Deus. Joel significava que Yahweh é o meu Senhor. O nome de Abias também tinha um significado que apontava para Deus. Só que como eu e você, pais, sabemos, filho de crente não é crente, não é? Assim como filho de peixe não é peixinho. Nós precisamos, sem dúvida alguma, levar a sério a mensagem do Evangelho, educando os nossos filhos, para que eles também conheçam a Jesus, se arrependam dos seus pecados, confessem a Deus como Senhor das suas vidas. Porque ser filho de crente não é sinônimo de ser crente. E é exatamente esse o contexto dessa transição política. Uma das verdades que eu quero trazer para vocês aqui, para orientar com elementos nas nossas escolhas, é que nós podemos escolher líderes para nossas vidas, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, a partir de visões distorcidas da nossa realidade. Nós podemos escolher líderes de acordo com as nossas preferências, e essas preferências nem sempre elas estão pautadas no Evangelho de Jesus Cristo, mas elas estão pautadas nas nossas visões de mundo, nas nossas ideologias, naquilo que a gente julga que é certo, na nossa forma de enxergar o mundo. Só que toda forma de enxergar o mundo, toda visão que eu e você temos é simplista demais para a realidade das coisas. Existe uma realidade muito maior que a nossa capacidade de olhar para esse mundo caído e entender cada expressão de dor e sofrimento social. A nossa visão simplista não é capaz de trazer todas as formas e respostas suficientes para trazer uma solução para essas coisas. Então nós fazemos escolhas, não a partir de uma visão completa que o Evangelho nos dá, mas a partir dos nossos interesses, a partir da nossa forma de enxergar o mundo. Se você é coxinha, você olha para as suas escolhas e orienta as suas decisões a partir das suas convicções políticas. Se você é mortadela, você é de direita. Se você é de esquerda, se você é de centro, é a partir da sua ótica. E quando nós olhamos para as coisas a partir apenas dos nossos interesses e visões distorcidas, eu e você não enxergamos a totalidade das coisas. Porque há coisas boas em todos os lados. Há coisas ruins, sim, também em todos os lados. Mas quando nós abraçamos uma única visão, quando nós abraçamos uma única análise e perspectiva, a gente transforma isso num ídolo para o nosso coração. E é isso que está acontecendo aqui. Deixa eu te mostrar a escolha de Samuel. Samuel, quando estava escolhendo os seus filhos, a primeira ideia de nepotismo que eu acho que começa a aparecer no mundo está aqui em Samuel escolhendo os seus filhos para substituírem a sua liderança. Ele não considerou quem eram os seus filhos.
Ele foi guiado pelos seus interesses, ele foi guiado pela sua visão, mas ele ignorou que os seus filhos não eram homens bons. Dá uma olhadinha na continuidade do versículo 2. Diz assim o texto: eles eram líderes em Berseba. Eles já exerciam liderança, mas agora os filhos dele não andaram em seus caminhos. O que o autor está dizendo para nós é que os filhos de Samuel não eram como ele. Não eram homens justos, não eram homens íntegros, não eram homens piedosos, não eram homens que andavam com Deus. E aí ele vai dizer o seguinte no final: eles se tornaram homens gananciosos. A liderança deles em Berseba era motivada por ganância. Não era motivada por uma realidade de alguém que quer conduzir o povo para o lugar certo. Mais do que isso, eles eram juízes em Berseba que aceitavam suborno. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar por aí, né? Você já deve ter percebido em noticiários dinheiro aí em partes íntimas. Você já deve ter visto aí juízes vendendo sentença, políticos vendendo a sua integridade em razão de ter dinheiro e suborno. Isso não é novo debaixo do céu. E mais do que isso, além de gananciosos e aceitarem suborno, eles pervertiam a justiça. Sabe o que significa isso? Aquela máxima de 2 pesos e 2 medidas, que os fins justificam os meios. Isso é perverter a justiça. Isso significa viver uma realidade que não importa como que as coisas acontecem, desde que no fim elas terminem bem para mim, está tudo certo. Isso é o que move a liderança desses homens. E Samuel sabia disso. Samuel não era um tolo. Samuel era profeta, era sacerdote, era juiz da nação, era alguém respeitado. Eles sabiam quem eram seus filhos. No entanto, ele faz escolhas a partir de uma visão distorcida da realidade. E quando as nossas visões, quando nós somos guiados exclusivamente pela nossa forma de enxergar as coisas, a gente corre o risco de fazer como Samuel estava fazendo. Escolher líderes para nós, que na verdade não são líderes que vão honrar aquilo que eles devem honrar em seus compromissos assumidos. Mas não termina só em Samuel. Dá uma olhadinha no versículo 5. Quando o povo percebeu que Samuel ia escolher os seus filhos para liderá-los, eles não concordaram. Eles falaram: não pode ser. A gente vai sofrer demais com esses homens, as nações vizinhas vão nos invadir, então por isso é melhor a gente tomar uma atitude. Veja o versículo 5. Então, as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel lá em Ramá. Eles saíram da onde eles estavam, procuraram Samuel e disseram: tu já está idoso, Samuel, teus filhos não andam nos seus caminhos. Escolhe agora então um rei que nos lidere à semelhança das outras nações. O povo, assim como Samuel, segue o mesmo caminho. O povo, ele não ora ao Senhor, as autoridades de Israel, os anciãos não oram ao Senhor pedindo orientação. Eles não vão conversar com Samuel: olha, Samuel, vamos chegar aqui num denominador comum daquilo que é o melhor para o nosso povo, para as tribos de Israel. Vamos orar a Deus e ver o que Deus quer para nós. Não. Esse povo também, a partir da sua visão, das suas ideias, daquilo que é certo para eles, daquilo que os guia nos seus corações, eles decidem rejeitar a proposta de Samuel, mas trazendo uma solução maravilhosa: um rei. E esse rei, ele não é o rei que já no Pentateuco Deus havia prometido. Porque sim, Deus havia prometido um rei para a nação. Deus havia prometido que daria um rei ao povo. Mas um rei que não fosse o de Deus, mas um rei à semelhança das outras nações. O que esses homens querem não é se submeter à vontade de Deus, então olhar para ele e perguntar qual é a boa, perfeita e
agradável vontade de Deus para que eles escolhessem. Mas eles querem se amoldar. E eles não querem se amoldar ao padrão de Deus. Eles querem se amoldar ao padrão das outras nações. Visões distorcidas vão nos levar a fazer escolhas de líderes erradas para nós. Todas as vezes que eu e você formos guiados exclusivamente por nossos ideais, por nossas ideologias, nós vamos acreditar que elas são redentivas para nós, e nós vamos crer que somente se for eles vão nos salvar. 2 anos atrás nós estávamos cantando, ecoando por todo o país, que o Brasil pertencia ao Senhor Jesus Cristo, e se não tivesse o fulano de tal na cadeira do Congresso, do Planalto, nós seríamos distintos como os cristãos da terra. Mentira, irmãos. O Brasil, a América Latina, a América do Norte, a Europa, a África, todo o mundo, toda a criação pertence ao Senhor Jesus Cristo. E não é porque o político A ou o político B senta no trono, mas porque há um verdadeiro rei sentado no trono do universo. Toda a criação se curva diante dele, tudo está no seu controle. Mas nós cremos que as nossas escolhas distorcidas são redentivas. E quando nós escolhemos a partir de padrões como esse, distorcidos, nós ignoramos a realidade em nosso entorno. Nossa visão está sujeita a distorção, a ilusões, e elas nos dão uma sensação de segurança. Agora, deixa eu te caminhar um pouco mais para uma segunda verdade importante, que é aqui onde a coisa começa a apertar para a gente. Porque até agora, eu e você já entendemos que um dia já escolhemos candidatos X ou Y, e quando o escolhemos, nos frustramos com ele. Você já deve ter votado em alguém que você se decepcionou, não é verdade? Mas agora, o que o texto vai nos apontar é que essas escolhas baseadas em visões distorcidas geram consequências difíceis. E que essas consequências difíceis, eu e você vamos amargá-las. Dá uma olhadinha a partir do versículo de número 7 até o versículo, do versículo 6 até o versículo de número 18. O povo pediu, versículo 6. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então o que ele fez? Ele orou ao Senhor. E aí o Senhor lhe respondeu, atenda o pedido deles. Surpreendentemente, Deus diz para Samuel, atende o que eles estão pedindo. E por quê? Porque não foi a você que eles rejeitaram a mim. E eles rejeitaram a mim assim como eles estão fazendo desde quando eu tirei eles do Egito e venho cuidando desse povo. Esse povo continua acreditando que a redenção deles não está em mim, mas está nas coisas. Desde o Sinai, desde Babel, nós estamos escolhendo desde o Éden outros redentores para a nossa vida, acreditando que eles serão aqueles que vão nos salvar. Se votarmos no candidato A ou no candidato B, então vai acabar a fome, então os pobres serão mais observados, então a extrema direita vai cair, então a extrema esquerda vai acabar, porque quando nós fizermos isso, todas essas coisas então vão nos salvar. Mentira, irmãos. Na verdade, nossas escolhas só revelam o grito adâmico do nosso coração, idólatra, acreditando que nas nossas escolhas está a nossa redenção. Então o Senhor Deus diz a Samuel, olha, dá a eles o que eles querem, porque eles não rejeitaram a você, mas eles rejeitaram a mim. Dos versículos 7 em diante, então, até o versículo 9, o Senhor vai dar 3 respostas a Samuel. A primeira é, então, atenda o pedido. A segunda é ministrar no seu coração que essa rejeição não era sobre ele, mas sobre Deus. Então o que Deus está dizendo é que é o reinado dele que está sendo rejeitado. O povo está o rejeitando.
E terceira coisa, Deus pede a Samuel que o advirta ao povo a respeito das consequências das suas escolhas. Versículo 9. Agora, atenda-os, mas advirta-os solenemente. O que Deus está dizendo a Samuel é que não é qualquer cafezinho que é para trocar com o povo. Abra os olhos deles e faça isso de forma solene. Eles precisam entender o peso que existe sobre as consequências de escolhas ruins. E então, a partir do versículo 10 até o versículo 18, o que vai acontecer é o Senhor dizendo ao seu povo o preço das nossas visões distorcidas. E nesses versículos, o que você encontrará é o preço da escravidão que o povo havia já recebido a libertação do Egito. O que o Senhor está dizendo para o povo é que, por terem rejeitado a Deus, que os libertou da escravidão do Egito, agora eles, pela sua própria vontade e escolha, vão se colocar na mesma condição de escravidão que eles foram libertos antes. Antes, não por escolha. Eles estavam no Egito, foram para lá com José, o povo cresceu, e o Egito cresceu e eles os escravizaram. Não teve escolha. Mas agora, vocês estão rejeitando aquele que libertou vocês da escravidão, aquele que trouxe luz para a vida de vocês. Vocês estão rejeitando a mim. E porque vocês estão me rejeitando, vocês estão escolhendo ser escravos novamente. Dá uma olhadinha no versículo 11 e 12. São consequências para a escolha que o povo está fazendo. No versículo 11 e 12, o Senhor Deus está advertindo o povo de que esse rei que eles vão escolher, o que ele vai fazer com eles. E logo de início, o Senhor Deus fala para eles o seguinte: esse rei vai tomar de vocês os seus filhos. Olha o versículo 11. O rei que reinará sobre vocês, ele vai reivindicar como seu direito o seguinte: ele vai tomar o filho de vocês. E ele vai tomar o filho de vocês para o quê? Se você ler até o versículo 12, você vai ver que ele tomará o filho de vocês para fazer com que eles se tornem homens de guerra para ele, para lutar as guerras do rei, para trabalhar para ele, para serem soldados dele, para servi-lo em seus carros de guerra, à frente dos seus carros de guerra, para serem comandantes do seu exército, para arar as suas terras, para fazer armas para ele. Ele vai escravizar os seus filhos, ele vai tomar os seus filhos ao seu favor, para lutar as guerras do rei. Você já deve ter visto na televisão e nos jornais a guerra que está acontecendo nesse momento entre a Rússia e a Ucrânia. E você já deve ter visto toda a tragédia da guerra em virtude disso. Agora, por que homens e mulheres também, por que famílias morrem no meio desse conflito armado entre dois países? Porque um país, ele decidiu subjugar outro. Porque um governante decidiu, a partir da sua visão distorcida da realidade, que um pedaço de terra vale mais do que gente. Porque um governante entendeu que é importante para o seu estado maior dominar aquele pequenino estado. E por causa disso, homens morrem. Famílias perdem os seus filhos na luta, na guerra. Famílias recebem a notícia porque homens injustos, escolhidos pelo povo, sem a direção de Deus, sem a orientação de Deus, tomam decisões que vão tomar as nossas famílias e vão desolá-las. Mas olha, não termina aí. Dá uma olhadinha no versículo 13. Ele também vai tomar as filhas de vocês. Elas agora vão ser cozinheiras no palácio, vão ser perfumistas, vão ser padeiras. Elas vão trabalhar para atender às necessidades do rei. A família real.
os encontros reais. Ele vai tomar a melhor das suas lavouras. Ele vai tomar o melhor do seu sustento, da sua estrutura de vida, aquilo que te sustenta. Você já ouviu falar em imposto de renda? Em 30 quase por cento que você tem que todo mês declarar, em 27,5%? Você já ouviu falar que todo mês você precisa, todo ano você precisa fazer sua declaração de imposto de renda, e aquele leão que nós chamamos vem e come boa parte da tua renda, quase 1/3 dela? O rei que você escolher, ele vai tirar o melhor das suas lavouras para sustentar a sua estrutura. Versículo 14. Ele vai tomar de vocês o melhor das plantações, ele vai tomar de vocês o melhor das vinhas e dos olivais. E ele vai fazer isso, sabe para quê? Para dar aos seus criados, para sustentar a sua estrutura, a sua bonança. Ele vai tomar isso de vocês. Versículo 15 e 17. Ele aplicará tributos e tomará para si parte do seu sustento. Olha o versículo de 15 e 17. Ele vai tomar 1/10, o dízimo, o imposto de renda daquela época. Ele vai tomar 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e o dará aos seus oficiais e aos seus criados, para que todos aqueles que estão debaixo da sua estrutura sejam beneficiados. Ele vai tomar isso de vocês para manter o luxo da estrutura dos seus oficiais. Versículo 17. E ele tomará também 1/10 do rebanho de vocês, e vocês mesmos vão se tornar escravos deles. Versículo 16. Ele vai tomar os seus servos, ele vai tomar o melhor dos seus jovens, ele vai tomar seus animais. Versículo de número 18. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês escolheram. O que Samuel está dizendo para mim e para você é que escolhas ruins levam a consequências desastrosas na nossa vida. Então preste bem atenção. Daqui 1 mês você terá que tomar uma decisão para essa cidade. E eu não estou me colocando em favor de nenhum lado ou posição. O que eu estou dizendo para você, à luz da palavra de Deus, é que daqui a 1 mês, se as suas escolhas forem porque o candidato A ou B te deu um botijão de gás, porque ele te deu R$100 no dia 6 de outubro para você votar nele, ou porque ele te prometeu um carguinho público, porque ele te prometeu que vai ajudar lá com o seu parente que precisa. Se a sua escolha for baseada em visões e interesses distorcidos, as suas escolhas vão levar às consequências mais difíceis da sua vida. E essas consequências não dizem respeito apenas a você, mas a toda uma cidade, a toda uma sociedade. Hospitais estão lotados, sem atendimentos médicos, sem remédios, porque eu e você fazemos escolhas que favorecem apenas os nossos interesses e não o bem comum. Pessoas estão hoje sem planos necessários para sua subsistência mínima, porque eu e você só pensamos na nossa visão, no nosso jeito de olhar o mundo, da forma como a esquerda, como a direita olha. Não importa qual o seu posicionamento político, se você é um liberal, se você é um marxista, não me importa a que definição você se coloque. O que me importa é que, como cristão, você saiba que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele tem uma orientação para que você possa fazer as suas escolhas e tomar a sua decisão. E sim, o Evangelho é a notícia para todas as áreas da nossa vida. Então Deus está comprometido com o teu desemprego, Deus está comprometido com a tua doença, Deus está comprometido em te ajudar com o seu casamento que está em frangalhos, Deus está comprometido em te ajudar no relacionamento com seus filhos, mas Deus também está comprometido em te usar para ser um instrumento de justiça social,
fazendo escolhas à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho de Jesus Cristo, que vão fazer com que essa cidade, esse estado, esse país, seja um lugar onde a justiça de Deus possa se estabelecer. Deixa eu te dizer uma coisa: a igreja é uma das ferramentas de Deus para a justiça social no mundo. Pode olhar a história, pode pesquisar os historiadores. Alvim, por exemplo, ele diz que a igreja foi a principal responsável para impedir o abandono de crianças, para impedir a política de aborto indevido, para impedir que mulheres fossem dizimadas quando ficavam viúvas. A igreja sempre teve uma expressão de justiça social. Sabe o que significa isso, meu irmão? Isso significa que você tem uma responsabilidade quando você é chamado de cristão. Uma responsabilidade que vai para além de no domingo colocar sua melhor roupa e vir para a igreja com a sua Bíblia bonitinha. Uma responsabilidade que implica em tomar decisões que não são a partir da sua cosmovisão simplista e distorcida das coisas, mas uma decisão que honrará a Deus. Sabe por quê? Não importa quem vai sentar na cadeira do Paço Municipal aqui da nossa cidade. Não importa que vereadores vão sentar na Câmara Municipal dessa cidade. Não importa quais sejam os governantes que no futuro vão assumir um lugar nesse estado e nesse país. Não importa. A política é uma ferramenta que Deus usa para a promoção da justiça. Porque existem governos e leis, nós podemos ficar tranquilos que estamos aqui e vamos ser assegurados que, em que pese alguém poder entrar por essas portas e roubar o que é nosso, nós temos a justiça, a polícia, nós temos o Estado agindo em nosso favor. A gente sabe que às vezes as coisas não funcionam. A gente sabe que às vezes a polícia não age como age. A gente sabe que às vezes os juízes não agem como deveriam agir. A gente sabe que no mundo caído, às vezes as coisas não vão ser como elas deveriam ser. Mas essas coisas existem. E existem porque existem governos que estabelecem leis. E isso é graça de Deus para a nossa vida. A graça comum de Deus que alcançam homens justos, homens ímpios, por meio de governos. Mas e os governos ímpios, Jefferson? Nós vamos olhar para as consequências desse governo ímpio quando nós olhamos para essas realidades caídas que nós estamos vendo aqui. No final de todas elas, nós vamos descobrir que governos justos e ímpios, todos eles vão responder a Deus sobre os seus atos. Ou seja, o que eu e você devemos fazer não é se preocuparmos se é a direita ou se é a esquerda que está sentada no trono dos nossos governos mundanos, mas é se a nossa decisão em escolher honra a Deus e a sua palavra. É se eu e você estamos fazendo escolhas com responsabilidade. Porque se nós não fizermos isso, versículo de número 18, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei, que vocês mesmos escolheram, mas o Senhor não ouvirá vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. A coisa mais dura que eu e você podemos experimentar no nosso relacionamento com Deus é quando Deus nos dá exatamente aquilo que queremos. Essa é a coisa mais dura que eu e você pode experimentar. É quando a nossa oração, ela não é uma oração que visa, que objetiva a vontade de Deus, mas a nossa vontade. Quando a nossa oração não é seja feita a tua vontade, mas é seja feita a minha vontade. Quando nós tomamos decisões não a partir da vontade de Deus, quando nós escolhemos políticos para sentar no trono do nosso mundo, não porque isso glorificará a Deus, mas glorificará os nossos interesses pessoais, então o que nós vamos ouvir de Deus é isso que ele disse para Samuel dizer para o povo: atende o pedido deles,
Faça como eles querem. É isso que eles querem para eles. É essas escolhas que eles querem. Atenda ao pedido deles. Só que Samuel advirta-os solenemente que quando eles clamarem por governos injustos, quando eles clamarem por homens injustos, por homens ímpios que vão tomar o que é deles, que eles terão que servir com o peso da escravidão, eu não irei ouvi-los. Por quê? Porque Deus vai nos dar exatamente aquilo que queremos. Lembra-se do jardim? Vocês não devem comer do fruto, mas se vocês comerem, vocês vão receber o juízo, e o juízo é a morte. Deus não colocou uma redoma em volta da árvore. Deus não colocou anjos em volta da árvore. Deus, Ele quer se relacionar com homens e mulheres maduros, que a partir da visão de quem Ele é, podem tomar decisões que o glorificam para a vida. Agora, é o fruto que você quer, Eva? É o fruto que você quer, Adão? Então come do fruto. Só que o fruto trará consequências para as nossas vidas. Em Adão nós rebelamos com Deus. Em Adão nós fomos expulsos do jardim. Mas todos os dias nós somos expulsos também por causa das nossas escolhas. Homens e mulheres se aposentam com salários miseráveis porque nós fazemos escolhas ruins para os nossos governos. Homens e mulheres não têm dinheiro para comprar remédio porque o seu salário é uma miséria, é pequeno, porque nós fizemos escolhas ruins. Então nós, quando acontecem essas coisas, nós simplesmente reclamamos do governo A e do governo B. Mas quando essas coisas acontecem, é culpa do governo A, é culpa do governo B, é culpa de fulano, é culpa de Beltrano. A gente só revela a nossa incapacidade de enxergar que a culpa é nossa, que a culpa é sua, porque nós fizemos escolhas, frutos da nossa visão distorcida que não honravam a Deus. Nós queremos um rei, então dê a eles o que eles querem. Não há nada pior na nossa relação com Deus, quando Ele nos dá exatamente aquilo que queremos, e não aquilo que Ele quer para nós. Porque aquilo que queremos sempre revelará a idolatria do nosso coração. Dá uma olhadinha nos versículos 19 a 22. Nossas visões distorcidas revelam apenas essa idolatria do nosso coração. E é isso que nos versículos 19 a 22 nós vamos ver. Essas visões distorcidas, elas deificam as coisas criadas. O que você quer dizer com isso, Jefferson? Todas as vezes que eu e você acreditamos que nessas coisas nós vamos encontrar a solução para os nossos problemas. Os filhos de Samuel são a solução. Um rei, segundo o modelo das outras nações, é a solução. Todas as vezes que fazemos escolhas de acordo com as nossas vontades, nós estamos colocando as coisas criadas no patamar de redentores da nossa vida. A esquerda é a solução para o nosso país. A direita é a solução para o nosso país, porque o Brasil será do Senhor Jesus Cristo. Mentira! Nenhum redentor nesse mundo que clame por nossa fidelidade vai nos salvar. Nenhum deles. São apenas visões simplistas, pequenas demais, de uma realidade muito maior que eu e você, caídos, não podemos enxergar. Nós chamamos isso de idolatria, irmãos. Idolatria é tudo aquilo que eu e você colocamos no lugar de Deus e devotamos a Ele a nossa redenção. Se você acredita e está abraçado a qualquer partido político, qualquer candidato, acreditando que é Ele que vai te salvar quando você precisar, que vai salvar o seu parente. Jefferson, mas na época do Covid eu liguei e ele me arrumou uma vaguinha no hospital. Se você acredita que são esses poderes desse mundo que podem te salvar quando você precisar, então você ainda não entendeu que a sua redenção não vem de homens, mas vem daquele que é o verdadeiro rei da história.
Isso só revela o seu coração idólatra. Deixa eu te dizer 3 coisas importantes dentro disso. Toda idolatria, ela revela que eu e você servimos a um Deus. Todo ser humano serve a algum tipo de Deus. Acredita que esse Senhor, Ele vai redimi-lo. Pode ser o seu dinheiro, pode ser aquilo que você tem na sua casa, pode ser o seu diploma, pode ser esse casamento bonito que você tem, os seus filhos. Tudo aquilo que você coloca sua devoção, isso se chama idolatria e está tomando o lugar de Deus na sua vida. Mas tem uma segunda coisa: toda essa nossa devoção, ela é transformada a um Deus que nós acreditamos que vai nos redimir e nos salvar. Nós acreditamos que Ele vai nos trazer essa solução, e quando eles prometem essas coisas, eles falham. Só que todos os deuses que prometem a nossa salvação que falham, exigem de nós sacrifícios. Ele tomará de vocês e vocês o servirão. Meu irmão, visões distorcidas revelam apenas o nosso coração idólatra. E isso a gente vê no versículo 19. Quando o povo ouviu, ele se recusou a aceitar o conselho de Deus, apesar das consequências que eles estavam sendo advertidos. E olha o que está escrito ali na continuidade do versículo 19. A resposta do povo é não. E tem uma exclamação grande aí, porque essa expressão que eles usam tão forte é de rebelião contra Deus. Não! Eu estou ouvindo tudo isso, mas eu não quero saber. Eu não quero acolher, eu não quero ouvir. Eu quero o que é melhor para mim. Eu quero o que é melhor para minha família, não aquilo que é melhor para Deus. E a resposta deles é não, nós queremos ter um rei. Nós não queremos o que nos libertou do Egito, nós não queremos o que nos tirou da escravidão, nós queremos um rei ao modelo das outras nações. Não importa como vai ser, não importa o quanto isso custe, nós queremos um rei a todo custo para nós. É isso que o versículo 19 está dizendo. O povo queria um rei a qualquer preço, ainda que isso tivesse que fazê-los ignorar as consequências que isso traria. Se você ignora as consequências da sua vida, se você ignora as consequências das suas escolhas, se você ignora as consequências daquilo que pode acontecer a partir da sua visão de mundo, então você é um obstinado. E você só está perseguindo os ídolos do seu coração. Mas, se você olha para o versículo 20, você vai ver que esse povo faz isso porque eles ignoram o seu chamado. Olha o que está escrito no versículo 20. Nós seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará. O que eles estão dizendo é que eles não querem ser o povo da aliança. O povo queria se santificar e ser santo para ser um exemplo às outras nações. Não, nós não queremos isso. Nós queremos abrir mão do nosso chamado de ser modelo para as outras nações. Nós queremos ser como eles são. Depois de ter ouvido isso, então, o Senhor Jesus Cristo disse, o Senhor Deus disse a esses homens por meio de Samuel: dá o que eles estão pedindo, atenda-lhes e lhes dê um rei. Deixa eu dizer para você uma coisa para encerrar esse sermão que nós estamos conversando hoje aqui. Como você e eu podemos redimir as nossas visões distorcidas sobre as coisas? Como eu e você podemos lidar com a idolatria do nosso coração, que faz escolhas difíceis e ruins, apesar das consequências delas? No meio do embate entre as nossas visões distorcidas e idólatras,
A gente vai redimir a nossa forma que enxerga o mundo, quando eu e você compreendermos que Deus permanece fiel à sua criação. Nem a mais enganosa das ilusões, nem a mais enganosa ideologia desse mundo caído é capaz de deformar o mundo que o Senhor criou e fazê-la parecer a sua própria imagem e semelhança. O verdadeiro plano de Deus para nós não é a salvação por meio de governos políticos, por mais que eles também sejam ferramentas de justiça. O verdadeiro plano de Deus para nós envolvia um rei, não um rei desse mundo, não um governo desse mundo, não um senhor desse mundo que nós devotamos a nossa fidelidade ideológica. Isaías capítulo 9, versículo 6, aponta para nós, para aquele que é o verdadeiro rei e governante das nossas vidas. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estava sobre os seus ombros. E o seu nome, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Sabe onde você vai encontrar redenção para suas visões distorcidas? Quando você entender que a salvação do mundo não está em homens ou em partidos ou em ideologias, mas está naquele que tem sobre os seus ombros o governo deste mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós desejamos reis e governos que nos tomam e nos subjugam, de acordo com as nossas visões distorcidas. Mas a redenção das nossas visões não está aí. Está naquele que é o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir justos e injustos, a fim de que nele eu e você pudéssemos ser resgatados. Se hoje você deseja se render àquele que de fato é o verdadeiro rei do universo, e redimir a forma como você enxerga a visão deste mundo, redimir o modo como você tem encarado as coisas, e desacreditar-se de modelos, partidos, ideologias, não porque você não possa ter uma certa familiaridade, empatia por elas, mas porque elas não são suas redentoras. Se você deseja colocar seu coração no lugar certo, para que daqui a um mês você tome decisões certas, entendendo que só há um rei e que somente ele deve ser servido, eu quero te convidar a orar nessa manhã. Curve a sua cabeça. Deus bendito, apesar de nós, nos ajuda nessa manhã a compreendermos que nossas escolhas não podem ser baseadas em visões distorcidas. Somente o Senhor está fora do tempo, sentado sobre o trono do universo e conhece toda a história, porque o Senhor a escreveu do princípio ao fim. Nos ajuda a tomar decisões nesse pleito eleitoral, nesse um mês que nós temos para decidir, que te glorificam. Nos ajuda a escolhermos não segundo as nossas vontades, mas segundo a tua palavra. Não nos dá um rei segundo as nossas vontades, porque o Senhor já nos deu aquele que é o verdadeiro rei. Orienta os nossos corações para que nós não soframos as consequências de homens injustos, de governos ímpios que nos tomam e nos subjugam, que nos fazem escravos. Não nos dá aquilo que queremos, Senhor, nos dá aquilo que o Senhor quer, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.